A paz do Senhor, bom dia. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde. Estamos lendo o livro de Apocalipse. Hoje estamos no 16, do 1 a 21. Explicação comentada. No primeiro versículo, ouvi, vindo do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Essa voz vem diretamente da presença de Deus. As taças representam o julgamento final contra o pecado, contra o sistema do anticristo. Chegou a hora do juízo. Versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e os homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e dolorosas. A primeira praga é uma enfermidade física, um castigo direto sobre os que aceitaram a marca da besta. Somente os ímpios sofrem, os fiéis estão protegidos. Aleluia. No versículo 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O juízo sobre a natureza. O mar, fonte de vida e alimento, é transformado em morte. Isso mostra como o pecado afeta até a criação. No versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. A água potável também é atingida. A humanidade desprezou o sangue do Cordeiro. Agora colhe o fruto de sua rejeição. No versículo 7, então ouvi do altar que dizia sim: o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O próprio altar confirma a justiça dos juízos de Deus. Isso nos lembra que mesmo diante do juízo, servos, Deus é sempre justo, santo e fiel. No versículo 8, quanto o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Agora o sol, que normalmente aquece e ilumina, se torna instrumento de tormento. Deus está mostrando que até os elementos da natureza estão sob seu controle. Aleluia. No versículo 9, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram para lhe dar glória. Mesmo sofrendo, os ímpios recusam se arrepender. Isso revela a dureza do coração humano quando se afasta de Deus. O juízo não é suficiente para gerar arrependimento se o coração estiver endurecido. No versículo 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e tornou-se em trevas, e os homens mordiam a língua de dor.
O império do anticristo é mergulhado em trevas e dor. Deus atinge o centro de poder satânico, mostrando que nenhum trono é maior do que o dele. No versículo 11: e blasfemaram contra o Deus do céu, e por causa das dores das úlceras, e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez, vemos o endurecimento do coração. Ao invés de se voltarem para Deus, escolhem blasfemar. Isso nos ensina a importância de um coração quebrantado. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O secamento do rio Eufrates abre caminho para a última grande batalha, o Armagedon. Há uma preparação espiritual e geopolítica para o confronto final. No versículo 13 e 14, então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demoníacos que operam sinais e enganos e as nações, preparando os reis do mundo para a guerra contra Deus. A trindade satânica, dragão, besta e falso profeta, atua de forma enganosa e sobrenatural. No versículo 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Um alerta no meio do juízo. Jesus declara que virá de forma inesperada. Felizes os que permanecerem vigilantes e puros. Essa é uma chamada à santidade e prontidão. No versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama de Armagedon. O Armagedon é o local simbólico da última batalha entre o bem e o mal. Um campo de guerra espiritual, onde as forças do inimigo serão derrotadas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário do trono, dizendo: está feito. Aleluia. Aqui se encerra a sequência das taças. A voz de Deus declara: está feito. Assim como Jesus declarou na cruz, e o fim do juízo, e o começo da vitória final de Deus. Versículo 18. Sobrevieram relâmpagos, vozes de trovões e um grande terremoto. A terra responde com abalos intensos. Tudo que é instável cairá. O juízo afeta o céu e terra. Uma mudança cósmica está ocorrendo. No versículo, aleluia, no versículo 19, a grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia. A queda da Babilônia, sistema religioso e político do mal, é anunciada
Nada escapará do juízo de Deus. O que era grande aos olhos do mundo será destruído. No versículo 20, e toda ilha fugiu e os montes não foram achados. Aleluia. Tudo que parecia firme será abalado. As estruturas da criação cedem diante da presença do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. No versículo 21, também desabou do céu sobre os homens grandes pedras e blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo. Mesmo no juízo final, muitos continuam a blasfemar. As pedras de granizo são o último sinal de um juízo completo, mas o coração de quem rejeita a Deus continua endurecido. Conclusão final, reflexão. Apocalipse 16 nos mostra que Deus é justo em seus juízos. Ele avisa, ele chama, ele espera, mas também julga. As pragas não são apenas castigo, mas revelações. Deus está dizendo que o tempo está terminando. Ainda hoje há tempo para se arrepender, se render, a viver uma vida santa diante de Deus. Vigie, permaneça fiel e não se contamine com o sistema do mundo. O Senhor virá como ladrão, e os que estiverem prontos serão recebidos em glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Se essa palavra chegou ao seu coração, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, comenta para nos ajudar a espalhar a palavra do Senhor para muitos que ainda não conhecem, para muitos que ainda estão dormindo, para muitos que ainda não estão levando a sério a palavra do Senhor, e os dias estão se aproximando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para continuar firme nele. Santo Deus, querido Pai, te agradeço por cada um, Senhor, que parou para ouvir essa palavra. Por cada um, Senhor, que tem o coração voltado para ti. Ó Deus amado e bendito, vai de encontro, Senhor, aqueles que estão com o coração duro ainda. Mas que eles venham para ti, meu Pai, para que não seja pego de surpresa, que se volte para ti, porque o Senhor ainda está esperando, está aguardando. Te agradeço, meu Deus, na beleza da tua santidade, por a tua misericórdia, que ela dura para sempre. Sê conosco, não nos abandone, que continuamos firmes na tua presença, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aguardando a nossa volta para Ele. Nosso coração quebrantado. Amém. Glória a Deus.